Vamos encerrar essa live com a questão que eu fiz quando eu era aluno. Será que eu vou acertar? Tomara. Vamos lá, vamos para a pergunta. Com base no texto, a toxicidade do cádmio em sua forma iônica é consequência desse elemento. Bom, vamos lá, vamos ver. Por quê? A pergunta fala sobre a toxicidade do cádmio em sua forma iônica. Essa é a pergunta central. Ou seja, ele quer saber a consequência disso, né? Ou seja, essa toxicidade do cádmio é por quê? Qual é o motivo da toxicidade do cádmio? Qual é a semelhança dele com outro elemento? Então vamos lá, vamos ler o texto para ver se ele dá alguma dica para gente. O cádmio presente nas baterias pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular no meio ambiente, ou quando são incinerados. Diferentes da forma metálica, os íons de cádmio 2+, são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir os íons de cálcio, ocasionando uma doença degenerativa nos ossos. Pronto, já achei. Os íons CD, porque eles podem substituir os íons cálcio. Essa é a informação chave para a gente resolver. Agora, por que os íons CD2+, podem substituir os íons cálcio 2+? Primeiro, eu não vou usar isso aqui. Por que eu não vou usar isso aqui? Porque o problema está trabalhando com as formas iônicas. Então eu vou precisar usar as formas iônicas. E aí como é que eu faço? Eu vou ter que ler as alternativas e eliminar. É ruim esse método? É, mas é o método que a gente resolve questão do Enem. É o mais indicado é você fazer por eliminação. Até pelo Enem apresentar dados que você não tem acesso, como por exemplo, formação de cloro, você não tem como eliminá-la, porque você não sabe que ele é venenoso. Formação de hidrogênio, você não sabe que ele é explosivo. Então tem certas coisas que você precisa, que a leitura e os documentários vão te ajudar a pegar uma certa visão um pouco mais abrangente dos processos químicos. Letra A. Apresentar baixa energia de ionização, o que favorece a formação do íon e facilita sua ligação a outros compostos. Gente, essa alternativa ela não está errada. Não está errada. Só que não é isso que explica a toxicidade do cádmio. Isso é muito comum na questão do Enem, você não ter uma alternativa errada. Só que ele quer a consequência da toxicidade do cádmio em sua forma iônica. Essa letra A não explica a toxicidade, é só uma observação. Então, eu posso falar uma frase certa que não responde nenhuma pergunta. Isso ajudaria? Não, então não é a resposta. Se você me perguntar, Doug, qual é a função química do HCl? A resposta seria ácido. Aí eu vou e falo, o HCl reage com NaOH, com hidróxido de sódio, formando sal e água. Tá certo o que eu falei? Tá. Agora, eu respondi a sua pergunta? Não. Te ajudei? Não. Quando você olhar para uma questão do Enem, você vai ter que pensar isso. Show. Então não é A. B. Possuir tendência de atuar em processos biológicos mediados por cátions metálicos com cargas que variam de 1 a 3. Gente, aqui ele cita coisas que você não tem como julgar. Tu sabe se em processo biológico mediado por cátion metálico com cargas 1 e 3, que variam de 1 a 3, você sabe disso? Eu não sei. Vou deixar para depois, tá? C. E aí eu tô fazendo a cabeça, eu tô eliminando as alternativas como se eu estivesse fazendo a prova com vocês, tá? Então eu vou deixar essa em aberto. Eu naturalmente já eliminaria, mas com a cabeça de vocês eu vou deixar aberto. C. Possuir raio e carga relativamente próximos aos de íons metálicos que atuam nos processos biológicos, causando interferência nesses processos. Qual é o processo biológico que ele está falando? Voltei no texto e identifiquei aqui, ó. Doença degenerativa dos ossos. Então, cálcio. Então, a comparação é entre o cálcio
e o cádmio. Reparem que ele, sim, tem raios próximos. Então, a nossa alternativa certa é essa alternativa C. Mas vamos ver por que a D e a E estão erradas. D. Apresentar raio iônico grande, permitindo que ele cause interferência nos processos biológicos que, normalmente, íons menores participem. Não, gente. O corpo humano ele é um misto de processos químicos. Então, se você quer substituir o cálcio, você tem que colocar um outro elemento que tenha propriedades parecidas com o cálcio. Ó, o raio atômico é super parecido. A carga 2+ é super parecido também. Então, ele vai conseguir substituir o cálcio. E não é por conta de ter um raio atômico grande. Até porque se a gente vê aqui, ó, 100, 103. Não é grande o raio atômico do cálcio. Não é grande o raio atômico do cádmio. É muito parecido com o do cálcio. Letra E. Apresentar carga +2, o que permite que ele cause interferência nos processos biológicos em que, normalmente, íons com cargas menores participam. Não. Não são íons com cargas menores que participam. São íons com carga +2, são íons idênticos. Tranquilo? Então, fechamos aqui na letra C de casa.